compartilhar, vão entrar conosco aqui, vão fazer... Olá, meus amigos, olá, querida família, olá a todos aqueles que vão curtir, vão compartilhar, vão entrar conosco aqui, vão fazer os comentários. Estamos aqui de volta para darmos prosseguimento ao nosso projeto Arquivo Vivo, que nós denominamos ele como Prosa para Dedé. E hoje, né, como diz o meu amigo Mozaniel, e eu já estou vendo ele por aqui, ele diz que eu sou um cara muito corajoso, porque estou fazendo aqui um convite especial, e hoje eu vou fazer um momento especial com a minha esposa. Talvez eu seja até um dos primeiros, né? Como é bom a gente inaugurar, como é bom a gente ser aquele que dá o primeiro passo. Eu mesmo nunca vi uma live, um esposo com uma esposa conversando, dialogando, mas quem sabe então que a gente abre esse novo momento. Bom, gente, aquele velho ditado que diz que bom filho, boa filha, boa amiga, uma mãe excepcional, uma mulher que vocês vão saber, hoje vocês vão ter a noção e vão poder perceber o porquê da paixão, o porquê do amor e o porquê que já estamos quase 20 anos juntos. 20 anos de casamento, né? 17, 18 anos de casamento, mas juntos a gente já ultrapassou a barreira dos 20. Eu não sei quais são as bodas. Quem souber, escreva aí. 18 anos, vamos fazer próximo ano. É bodas de quê? Eu quero já a ajuda dos meus amigos aí que estão entrando na nossa live. 20 anos é boda de quê, Gislaine? Estou vendo você aqui já entrando. Então, gente, estou muito feliz. Como disse, hoje vocês vão ter a noção do porquê dessa paixão, desse amor, de estarmos juntos há tanto tempo. E eu costumo sempre dizer, quando eu falo sobre a minha esposa, que desde que a conheci, já eu já chamo ela já está por aqui. Desde que a conheci, desde que nós estamos juntos, eu não me arrependi um sequer segundo. Nem eu sou, nem ela é. Mas graças a Deus existe uma reciprocidade, existe acima de tudo, como disse, olha eu voltando a falar do Mozaniel, existe acima de tudo uma amizade, que como ele mesmo disse, está muitas vezes até acima do amor entre um homem e uma mulher. Então é muito bom poder voltar para casa todos os dias, é muito bom encontrar e fazer da minha vida, do meu canto, um recanto que eu posso descansar e encontrar uma amiga todas as vezes que eu volto para casa. É muito gostoso. Sempre achei muito triste quando eu ouvia comentários de alguns amigos no trabalho, dizer, poxa, já está na hora de ir embora, vixe, já vou para casa. Eu, graças a Deus, o que eu posso dizer da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, é que aqui é onde eu me encontro, é aqui o meu lugar de repouso, mas é aqui principalmente um lugar de paz, de refrigério. E isso, graças a você, Juliana, que já está aqui comigo, já entrou na live, e esse projeto só tem sentido porque vai existir você aqui, já existiram muitos amigos e muitos ainda virão e poderão participar. O projeto Arquivo Vivo, esse foi desde o início a minha intenção, foi transformar esse momento, um momento da gente poder se conhecer mais e deixar para as futuras gerações esse legado de conhecimento. Como eu costumo sempre dizer, eu gostaria muito de ter conhecido e ouvido a voz do meu avô, o rosto do meu avô, né, materno, e não conheci. Então, futuramente os nossos netos, tataranetos vão poder ver essa conversa, porque vai estar na rede, e aí vai estar eternizado, e vai ser um momento de alegria, e por que não dizer um momento de muita emoção. Hoje também é muito especial, porque amanhã, por graça de Deus, amanhã nós comemoramos o seu aniversário, meu bem. Então, que bom que você está aqui comigo e que bom que a gente vai fazer dessa noite um momento muito especial, um momento muito emocionante. Boa noite para você. Boa noite. Seu Mozaniel, ele vai sair inteiro, viu? Não se preocupe, não. Eu não estou conseguindo me ver, minha tela está toda escura. Eu vou sair e vou entrar novamente para ver. Faça isso. Porque mulher gosta de se ver, né? Com certeza. E observar os detalhes também, né?
Eu vou sair aqui e Veja entro aí o seu retorno novamente. também, veja pelo seu retorno também, se você vai conseguir se ver pelo retorno, tá certo? Pronto, gente. Então, como eu já vinha dizendo, esse projeto, essa prosa já era esperada, né? Já estava nos meus planos, como eu sempre costumo dizer aqui nas minhas conversas, a ideia é trazer todos esses meus amigos, é trazer todas as famílias, ou toda a minha família que eu puder, aqueles que aceitarem, até a minha mãe, que eu ainda estou na luta para trazer ela para bater esse papo comigo, porque, como disse, eu gostaria muito de fazer acontecer essa live. A live é para isso, é para a gente poder conhecer as pessoas, a gente poder saber um pouquinho. Eu tenho certeza que vai ser uma imensa alegria conhecer um pouco mais da intimidade, um pouco mais do âmago, né, daquilo que tem dentro de cada um de nós. E Juliana é um ser apaixonante. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Juliana, já está conseguindo se ver? Não, é alguma configuração do celular, mas não tem problema não. Vamos continuar. As pessoas acredito que estão vendo, né? Estão. Então tá tudo tranquilo. Então, Depois eu me vejo, eu assisto e me vejo como eu fiquei. tá certo. Mas aí eu vou pedir também ao pessoal que já está acompanhando que dê um retorno para nos dizer se está nos ouvindo bem, se está nos vendo. Uma interferência ou outra é normal, todas as lives sempre acontecem. Mas assim, se dá para a gente, só se tiver realmente algum defeito grave, é que a gente vai encerrar e retomar novamente. Então a gente nós preparamos os nossos entrevistados, a gente conversa, mas com Juliana foi diferente. Eu fiz as indagações que eu gostaria e com certeza eu quis retomar um pouco do seu passado para que vocês conhecessem um pouco dessa história tão bonita. Mas eu pedi a ela que não me falasse durante a semana, para que fosse uma coisa assim, aqui, uma coisa muito autêntica e muito verdadeira. Então, o pessoal está dizendo aqui que está tudo bem, graças a Deus. Então a gente já pode começar. Quem é Juliana Monteiro? Eu poderia até perguntar por que você me escolheu, mas essa pergunta eu vou deixar para depois. Não tá no script, mas assim, as pessoas querem te conhecer. Quem é Juliana na sua própria visão, na sua própria forma de pensar e de agir? Quem é você? Fale um pouquinho de onde você nasceu, seus irmãos, a sua família e, consequentemente, do casamento. Quem foi esse sortudo? Eu até conversei com você que uma oportunidade ímpar, né? Às vezes a gente vive, a gente corre, a gente vai para um lado, para o outro, cuida do trabalho, dos filhos e esquece um pouco de pensar em nós mesmos, né? Então, depois que você mandou, né, esses questionamentos, essa programação, eu fui fazendo essa reflexão, essa autorreflexão, né? E assim, foi maravilhoso, né? Encontrar comigo mesma, com a minha história, né? E assim, desde já eu agradeço, né, por essa oportunidade de estar, né, nesse programa, nesse momento com você, né, que você tem feito com os seus amigos, que você tem feito com pessoas importantes, né? Porque às vezes a gente só valoriza quando perde, né? E a gente precisa valorizar enquanto estamos vivos, né? E esse momento é um momento também de valorização. Então, eu fui fazendo essa autorreflexão, né? Quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa sonhadora, né? Eu acho que uma palavra muito forte na minha história e em mim é o otimismo, né? Eu sempre vejo as coisas com positividade, né? Com otimismo. Eu até já falei para você, às vezes eu me pergunto, meu Deus, as pessoas às vezes veem tantas coisas e eu sempre vejo o lado positivo das coisas, né? Sempre procuro dos problemas, das dificuldades, tirar algo positivo, tirar uma aprendizagem para a vida, né? Eu acredito que a vida, os acontecimentos, né, eles são providências de Deus, né? Quando a gente se entrega, quando a gente coloca o nosso caminho nas mãos de Deus, então tudo é providência, tudo tem um porquê. Então, eu sou assim, eu vejo sempre as coisas com positividade, né? Eu acredito muito no ser humano, né, na possibilidade de transformação, de mudança, né?
Afinal, eu trabalho com educação, né? Se eu não acreditasse nas possibilidades do ser humano de mudança, né, não seria possível trabalhar, né, na educação. Muito Então, bom. eu sou isso, esperança, né? Eu tenho muita esperança de dias melhores, eu tenho sempre a esperança muito viva, né, dentro do meu coração. E assim, nasci um lagarto, né? Pais maravilhosos, humildes, e que hoje eu fui fazendo essa reflexão, me ensinaram, né, com poucas palavras, mas eu acho que o ensinamento maior foram os exemplos, né, de luta, de coragem, de trabalho, e assim, algo que é muito forte, né, na formação dos meus pais foi eles sempre acreditarem em nós, eu e minhas irmãs, né? Eles sempre apostaram, sempre acreditaram, não duvidaram das nossas decisões, das nossas escolhas, sempre nos impulsionaram. Então, são duas coisas que eu valorizo muito nos meus pais. É a força, é o trabalho, é o exemplo, a valorização, né, em suas filhas, e nos levar para os caminhos de Deus. Porque a família, ela é ponte, ela leva, ela encaminha, ela mostra. Então, eles proporcionaram essa base, né, esse alicerce religioso. Então, isso foi fundamental na minha vida, na minha formação como pessoa. Né? Então, tenho duas irmãs, Jamile, né, que está com um bebê aí para vir, o Bernardo, Gislânia, né, Giz, minha querida Giz, né, que eu amo tanto, e que eu também fiz uma reflexão, né, Giz, a nossa história aí sempre juntas. Nós temos 11 meses de diferença, inclusive até hoje, meia-noite, estamos com a mesma idade, né, 37, né, Giz, que eu me atrapalho com a nossa idade. 37 anos. Depois dos, né, 35 vem essa conversinha. A gente vai esquecendo. Nem sei. E aí amanhã eu faço 38 anos. E assim, a nossa trajetória sempre foi muito juntas, né? A gente estudou desde o primário, desde a primeira série até o ensino médio, né? E o nosso trabalho, a gente sempre desenvolveu tudo junto, né? Então, essa parceria, né? Às vezes a gente se desentende, às vezes ela tem o jeito dela, eu tenho o meu, né? Às vezes a gente entra um pouquinho em atrito, mas a gente volta no outro dia, né? Como se nada tivesse acontecido, e isso realmente é um sentimento de amor, né? Que nós temos, assim como Jamile, 28 ela colocou, isso mesmo, 28. E então, é isso, né? É isso, E aí tem a nossa trajetória, né? Hã? E aí tem a nossa trajetória, né? Isso. E como eu disse para você, eu tenho mais tempo que estou contigo, que estamos casados, do que antes, né? 16 anos, né? Nós começamos o namoro, né? E temos aí toda essa trajetória, graças a Deus, os nossos filhos, né? A nossa vida iluminada, né? Pelo Senhor. Então, eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo que Ele me deu e por tudo que Ele proporciona. Como esse momento, o momento da gente conhecer profundamente cada pessoa, eu quero dar uma boa noite a quem já está participando. O Mozaniel já mandou a resposta, é bodas de porcelana que a gente está fazendo. Minha irmã entrou aqui pela primeira vez na live, eu vi aqui que ela entrou. Boa noite, Giz, Alessandra, todo mundo que já está aí conosco, muito boa noite. Prazer ter vocês aqui nesse projeto Arquivo Vivo. E então, como é para a gente conhecer profundamente, quero dizer uma coisa que não é um defeito, é uma realidade, mas que poucas pessoas conhecem sua, Juliana, meu bem, que, assim, Juliana fala manso, ela conquista todo mundo com essa voz, com esse jeito, até o padre diz, eu gosto tanto quando Juliana canta, é uma voz angelical, e realmente é fato. Mas Juliana, por detrás dessa calmaria, tem uma mulher imperativa, né? Uma mulher que acorda cedo, já acorda no pique, né? Eu acho que isso foi do seu Sérgio, que ela né, puxou no DNA, é muito ativa. Juliana é um vulcão por detrás dessa mansidão, até rimou, um vulcão por detrás dessa mansidão, né?
E é uma pessoa que, assim, tá ligada, se tiver 1000 compromissos, ela tenta dar conta de tudo, né? Uma pessoa que pensa mais nos outros, mas muito mais nos outros do que em si. Eu lembrei agora as palavras do Jerônimo Peixoto, quando ele falou da mãe dele. Ele disse assim: a minha mãe veio ao mundo, quando eu perguntei a sua mãe, ele disse: a minha mãe veio ao mundo para tornar o mundo melhor. Eu quero roubar essas palavras do Jerônimo Peixoto e dedicá-las a você hoje, à véspera do seu aniversário, e dizer que é isso que eu sinto. Você, contra tudo e todos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, muitas vezes só você acreditando numa coisa e todo mundo do outro lado, mas você na esperança, na vontade, na garra. Então, realmente, você veio ao mundo para tornar um mundo melhor. E se cada um ser humano, como diz Augusto Cury, é um mundo em si, o meu mundo é muito melhor com você, não tenha dúvida disso. Mas eu conhecia, então, essa Juliana mansa, calma, mas desde os primeiros momentos eu percebi algo diferente, um dom especial com as crianças, né? E naturalmente você foi levada, você foi conduzida, como diz a palavra de Deus, o vento sopra onde quer, e ele lhe soprou para a área da educação. O início não foi fácil, você sabe muito bem que não foi fácil, né? Você lembra como foi, como ocorreu esse chamado de Deus para... Porque o amor às crianças você sempre teve, mas para a educação... Então, né, eu fui bem atrás, né, para refletir um pouco sobre esse chamado, né, à educação. Desde pequena, eu lembro quando criança, eu queria, assim, ajudar as pessoas, né, eu queria evangelizar as pessoas, né. E aí, hoje pela manhã, quando eu refletia sobre esse questionamento, né, eu lembrei da minha tia caçula. Eu acho que a formação do ser humano, eu acho não, né? A formação do ser humano é como uma coxa de retalhos, né? Então, uma vivência ali, um trauma aqui, uma realização, uma conquista de um sonho, uma tristeza, tudo isso vai formando esse ser humano. E aí, na minha infância, né, a minha tia caçula morou, né, em nossa casa, e ela era apaixonada pela Sagrada Escritura. E assim, eu lembro que a gente fez um curso de Bíblia, né? Hoje, assim, muita coisa que eu sei da Bíblia, né? Porque eu sei, assim, abrir a Bíblia, os livros, né? E tal, assim, as coisas que eu sei, né? Eu aprendi muito nesse curso e com ela. Ela lia, né? Muito. Eu lembro que tinha a casa do meu pai, né, aquela parte de laje em cima, então a gente subia à noite, tinha aquela brisa que não tinha paredes, a gente ouvia Rádio Cultura. Então, assim, suscitou em mim, plantou uma semente em mim, né? Ela evangelizou, né, na verdade, ela plantou uma semente de Deus, com certeza, né, em mim. E aí, eu lembro, eu não sei se Giz lembra, né, dessas situações, eu queria evangelizar as pessoas, eu queria passar para as pessoas, eu queria falar, isso criança. E aí a gente fez uns recadinhos, como aquelas mensagens que nós éramos recepcionados nos grupos, eu não sei se você lembra. E aí a gente saiu colocando nos correios das pessoas mensagens bíblicas, né? A gente pegava o versículo e aí a gente ia colocando nas casas das pessoas, colocava naquele orelhão, naquele lugar que caía a ficha, e tudo isso com o objetivo de evangelizar, né? E eu era uma criança assim, eu era tímida, mas eu era uma criança que queria, né, fazer algo. Eu lembro que os animais, eu não conseguia ver um homem numa carroça batendo no cavalo, eu ficava, e minha mãe, menina, se aquieta, eu ia lá e dizia, moço, não faça isso. Queria proteger os animais, então eu tenho esse sentimento, né, desde pequena, de querer transformar, ajudar, né, entrar na vida das pessoas e fazer algo. E aí eu fui refletindo sobre isso, né? E assim foi a minha trajetória na escola, né, no ensino médio, né? E aí, quando eu chegou a época do vestibular, eu fiz para jornalismo, né? Isso também por um trabalho que eu fiz com os meus amigos, né? Eu lembro que foi um trabalho sobre aborto, né? E era um trabalho que eu era repórter e a gente entrevistava
né, as pessoas. A gente foi em algumas escolas públicas, inclusive até o Padre Arnóbio. Eu lembro que eu, adolescente, fiz uma entrevista com ele sobre aborto, e a gente fez esse trabalho assim de orientação para jovens, né, de não ao aborto, né, ao cuidado. Então, eu sempre tive isso muito na veia. Então, o meu primeiro vestibular foi para jornalismo, né? Eu fiz para jornalismo e, assim, não consegui entrar. E aí, eu comecei a trabalhar, né, depois do ensino médio. Eu, com 17 anos, né, fui trabalhar numa escola, porque eu terminei o ensino médio e eu tinha aquele desejo de trabalhar. Fiz o meu currículo, né? E o meu currículo não tinha nem magistério, né? Naquela época era magistério, pedagógico, né? Fiz o meu currículo e fui em algumas escolas de Orlando Dantas, com 17 anos. Eu queria trabalhar. E aí um primo nosso tinha uma escola, um colégio alternativo, que não existe mais. E aí eu fiz uma entrevista e ele me contratou, né? Eu acho que uma coisa também fundamental é a gente acreditar nas crianças, nas possibilidades que eles têm, né? Acreditar nos jovens, né? Dar essa oportunidade. E aí eu fui em algumas escolas e eu lembro que uma escola mulher olhou: minha filha, você é tão jovem, você não tem nem magistério, você não tem nem pedagógico, você quer enveredar por essa área da educação, mas eu queria, né? Eu queria trabalhar. E aí meu pai falou com esse primo nosso, ele deu a oportunidade e eu comecei, né? Comecei na área da educação, né? Pensei em desistir, eu acho que você lembra, né? A gente já namorava. Na primeira semana, né, os professores que estão aqui, né, ouvi Mônica, que é aquela semana de adaptação, os meninos chorando, eu queria jogar tudo pro alto. Não, é muito difícil e tal, mas eu lembro que você me incentivou, a minha família também, os meus pais, e aí eu decidi continuar, né? E nesse ano, Giz, né, com certeza, sempre ali do meu lado, né, eu ensinava de manhã nessa escolinha, né, que era com crianças de 4 anos. Eu lembro de cada um. Hoje pela manhã eu me lembrei de cada um, né, dos alunos. Histórias lindas, assim. Tinha uma história de uma menina, Nicole, que ela não falava nada. E assim, eu lembro que eu conversava com a mãe, mas como ela em casa? E assim, já tinha isso no sangue. Eu não tinha formação nenhuma em pedagogia, em magistério, mas isso já assim, era muito latente em mim, esse dom, né? Esse desejo, esse amor acreditar. esse acreditar, né? E assim, essa menina, ao término do ano, a mãe veio me agradecer, né? E que ela realmente superou, ela era muito tímida, tinha alguns traumas, e a gente foi fazendo um trabalho lindo, assim, eu junto com a família, e aí foi lindo, assim. E eu permaneci. Você sempre acreditou, desde o início, quando vocês montaram, né, a semente do Centro Educacional Rei Davi, que cresceu, se tornou um jovem, um adolescente, um jovem, e agora a gente chama ele de CERD, mas desde o início, você acreditou em um modelo de educação que para muita gente era utopia. Hoje, quando a gente olha para o modelo que o Brasil, o modelo nacional de educação, né, que pede para que as escolas vejam as crianças e os adolescentes como um todo, né, que faça com que as crianças encontrem o significado e a significância das coisas, o porquê ele precisa aprender aquelas coisas, o porquê. Então, tudo isso é novidade para o hoje, para muita gente hoje. Mas você, desde o início, acreditou nessa utopia a ponto de chorar muito, de sofrer muito, a ponto de muita gente dizer: essa menina é louca, essas meninas são loucas, né? Como é que essas crianças vão aprender? Essas crianças brincam demais, essas crianças, né? Você já falava da ludicidade, você já falava da importância do significado. Eu não quero ser repetitivo, mas esse modelo já era verdade na sua cabeça, no seu coração, quando ninguém acreditava. E hoje a gente vê que é um modelo que está sendo adotado no Brasil. O que você tinha a dizer sobre isso? Sobre esses desafios que você passou? E foram muitos. Então, eu tive uma infância, assim, muito lúdica, né, de construção, de diversão mesmo, de prática, né, e quando eu comecei, porque no ano seguinte, né, com 18 anos, eu consegui entrar na graduação de pedagogia e comecei a estudar, né,
E aí, quando a gente vai começando a estudar, a gente vai abrindo os horizontes, né? E aí a gente estuda as tendências pedagógicas, né? A gente estuda Vallon, né? A gente estuda Vygotsky, Piaget, Freinet. E aí eu lembro que numa aula, né, da graduação, a gente teve uma palestra, né, uma orientação, uma formação sobre o construtivismo. Era uma pessoa do Colégio Quasar, que não existe mais aqui em Aracaju, e eles eram construtivistas. E eu disse, eu já tinha, né, o hotelzinho, né, porque depois que eu ensinei no colégio alternativo, né, o colégio alternativo fechou. Eu trabalhei lá no último ano. E aí eu decidi abrir o Hotelzinho Rei Davi com a minha mãe, né? E minha mãe mais uma vez acreditou, né? Meu pai mais uma vez acreditou. E ele tinha uma casa de andar, liberou a parte de baixo e aí nós colocamos, né? E aí depois de um ano do Hotelzinho Rei Davi, os pais, eles perguntavam, mas por que vocês não colocam escola? Porque assim, algumas crianças ficavam com a gente e tinham que sair para estudar em um outro lugar, porque não era escola, né? E aí os próprios pais, né, acreditaram. E aí eu decidi colocar a escola, né? Algumas pessoas não acreditavam, né? Sempre me marca muito uma fala de uma mãe, que hoje é mãe, eu não vou entrar em detalhes para ninguém saber quem é essa pessoa, mas ela fez a seguinte pergunta: você tem condição de abrir uma escola? Você pode abrir uma escola, né? Mas assim, eu enfrentava isso, né? Às vezes no Hotelzinho Rei Davi chegava uma mãe lá com um bebezinho e olhava assim para mim, uma jovem, mas aí eu apresentava a minha mãe, né? Minha mãe ali próximo, e aí acreditavam e as coisas aconteciam. Então, no segundo ano, depois do Hotelzinho, eu vou tentar ser mais rápida, né? Nós colocamos a escola, né? O pré-escolar Rei Davi, eu já estudava pedagogia, e aí eu fiquei encantada com o construtivismo, que era uma tendência pedagógica, né? Defendida por Piaget, e aí eu disse, eu quero que a escola seja dessa forma, e eu acreditava. Criança, para mim, é alegria, descoberta, né? E aí nós implantamos essa linha, realmente foi muito difícil, você acompanhou toda a trajetória, eu realmente chorava, né, quando os pais não acreditavam, e assim, a comunidade começou a acreditar, né, porque a gente foi fazendo um trabalho, né, primeiramente a querida Tânia que está aqui, né, ela fez um comentário aí dessa inspiração. Primeiro, eu assim, juntamente com a minha irmã também, que já começou, a gente inspirava os nossos professores. Eles precisavam acreditar no que eu acreditava. E aí veio Fabiana, aí veio Tânia, né? Aí veio, eu não vou citar nomes, porque eu posso estar esquecendo de alguém, mas assim, vieram essas pessoas e a gente foi tentando influenciar, levar esses professores a acreditar nessa linha. E a gente foi desenvolvendo um trabalho lindo. E os resultados era que levava a comunidade e os pais a acreditarem, né? A gente tinha crianças com 2 anos que já sabiam as letras do alfabeto. A gente tinha crianças... Juliana, resuma um pouquinho assim o diferencial dessa linha que você acreditou desde o início, utópica para muita gente naquela época, e o que é hoje. Né? O que é essa linha construtivista que você acreditou, que você precisou remoldar na cabeça dos seus subordinados, junto com sua irmã, né? E o que é a linha tradicional? Qual a diferença para as pessoas entenderem? Para entender como foi difícil para você. Então, uma escola tradicional, as escolas tradicionais, aquele padrão, aquele perfil, existe há séculos atrás, né? A gente sabe. As carteiras enfileiradas, o professor que fala, ele que é o detentor do conhecimento, o aluno, ele não tem vez de falar, né? Atividades repetitivas, sem levar a criança a raciocinar, a pensar, a criar, a ser construtor da sua própria aprendizagem, né? E a linha que a gente traz é justamente isso, é o inverso. Então, a gente dava essa possibilidade do professor chegar na sala de aula e perguntarem, vocês conhecem algo sobre isso que eu vou falar hoje para vocês? Sim, o que você sabe sobre isso? Ah, eu sei isso, o outro ajudava, então... vamos fazer uma atividade lúdica, né? Vamos praticar, vamos pesquisar juntos, né? Então a gente ia ouvindo esses alunos, valorizando as diferenças, entendendo que cada um aprende de uma forma e num momento. Então, o desenvolvimento e a aprendizagem, ela se tornava rápida, eles levavam essa aprendizagem informação.
educação, onde o professor fala, onde o professor transmite, né, aquele conhecimento e ele absorve. Então, uma aprendizagem onde os alunos eles têm a oportunidade também de interagir, de dar a sua opinião, de criar, de se sentir valorizado, essa aprendizagem ela se torna significativa, ele leva para a vida. Então, um pai chegava para mim e dizia, meu filho reconheceu a letra no supermercado, meu filho deu um carão em mim quando eu passei no sinal vermelho, né? Meu filho me falou da separação do lixo, né? Então, eram aprendizagens para a vida, né? E aí a gente foi conquistando a comunidade, conquistando a confiança dos pais, né? E hoje a gente vê que é um padrão, né? Como eu digo para as coordenadoras, olha, o Centro Educacional Rei Davi era a novidade, né? A contação de história, né? O lúdico, o trabalho com teatro, com música, né? Com brincadeira e, claro, com uma aprendizagem, né? Então, às vezes, os pais, eles achavam que brincar não aprendia, mas a brincadeira é um processo que leva a uma aprendizagem com significado. Então, algumas escolas hoje já trazem isso, as escolas foram percebendo, né, as escolas foram acreditando, e como eu sempre digo, a sociedade mudou, né? Os alunos, eles não são os mesmos de anos passados, né? E com essa pandemia, então, né, aí é que a tecnologia vem, aí é que realmente a educação ela vai precisar, as escolas, os professores, a linha realmente educacional vai precisar realmente de uma mudança muito grande e significativa, né? Eu queria destacar que o Centro Educacional Rei Davi, a nível de estado de Sergipe, foi pioneiro, um dos pioneiros na sala de recursos, e eu vou explicar para as pessoas a importância disso. Você, e de uma forma muito especial, muito abrangente, a sua irmã Gislânia, que tem uma história bonita, que na próxima semana vai ser ela que vai estar aqui conosco, ela tem um trabalho com crianças, de uma forma espetacular, com todas as crianças, com todas as realidades, mas o Rei Davi sempre acreditou numa educação ampla, com as crianças com deficiência, abrindo a sala de recursos antes mesmo do Estado, das escolas de Estado abrirem, de outras escolas particulares muito maiores a nível financeiro do que o Rei Davi, mas a visão perante essas crianças como um todo, ver a criança com deficiência também com as possibilidades dela agir e reagir diante de tantas realidades. Então, é muito amplo isso. Então, o Rei Davi ele é pioneiro nisso. Eu lembro de vocês passarem situações muito difíceis, porque as mães iam nas outras escolas, a grande maioria das escolas diziam não, porta fechada, e o Rei Davi começou a assimilar a importância dessas crianças, né? E vocês ficaram muitas vezes em situação difícil, porque era 2, 3 crianças por sala, e aí a lei começou a entrar, dizendo que tinha que ter auxiliar, e aí as situações... Mas vocês foram pioneiros nisso aí, e é uma coisa muito bonita de se destacar numa noite como essa. O que você tem a falar sobre isso? Gislânia também, ela poderia falar sobre isso, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito personalizado, né? E que vocês sempre fizeram, e que hoje, por força de lei, as outras escolas também estão obrigadas a fazer. Isso. Antes de fazer a colocação, né, sobre essa questão das crianças com deficiência, a Alessandra, ela fez um comentário aqui, né, uma pergunta sobre essa questão do uso do celular, né, no ambiente, né, escolar. Então, Alessandra, geralmente a gente usa como um recurso, né? O celular, ele é permitido e é utilizado como um recurso. Então, os alunos, eles são instigados, né, a pesquisar ali na hora da aula, né? A pesquisar um vídeo, um significado de uma palavra, né? Então, a gente usava dessa forma. E a gente tem um acervo tecnológico na escola, né? Com parceria com a editora Moderna. E assim, temos Chromebooks, nós temos Data Show, e os professores, eles se utilizam muito, né, da tecnologia. Ainda mais pós-pandemia, né? Porque nós fomos pegos aí de surpresa, e hoje a ferramenta principal, né, de uso para aprendizagem é o celular, é o computador, e assim, a educação precisa influenciar
os alunos, os adolescentes e as crianças a se utilizar dessa ferramenta, dessa tecnologia, de uma forma positiva, né? É o que a gente sempre orienta, utilize-se dessa ferramenta como uma forma positiva, né? Então, é dessa forma. Então, voltando para essa questão, né, das crianças com deficiência, a escola, ela está aberta para todos, né? E a comunidade, né, a sociedade, claro que tem as crianças com deficiência. Nós iniciamos o trabalho, né, eu lembro muito bem, com Carolina Mariana, né, que tinha deficiência intelectual, né, Carolina não falava, não caminhava direito, e ela chegou na época do hotelzinho, né, quando eu iniciei lá, a moça, a menina, e não que eu não seja, né, e assim, Ranúzia, a mãe, ela acreditou muito, né, no trabalho. E Ranúzia é da área da educação, né? Ela ainda é, e ela nos ajudou muito na formação dos professores, né? Ela nos orientou, ela nos ajudou muito, né? Então eu tenho um carinho muito especial por Ranúzia. Carolina ficou com a gente, acho que por uns 10 anos, hoje está uma moça. E fizemos um trabalho e aprendemos muito, né, com essa história. Então foi a primeira. E depois de Carol vieram vários outros, né? Com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com deficiência intelectual. E aí nós fomos acolhendo. E realmente Giz, ela abraçou, né, essa causa desde o início e se especializou. Eu fiz uma especialização em psicopedagogia, que a psicopedagogia estuda a aprendizagem, né, as dificuldades de aprendizagem, os transtornos voltados para a aprendizagem. E Giz foi mais por essa área da deficiência mesmo, né? Então ela fez algumas pós-graduação, autismo, ela foi enveredando. E o que eu posso colocar uma palavra, né, que eu posso resumir o trabalho com criança com deficiência é o amor, né? Realmente a gente abraça, a gente acolhe. E à medida que a gente foi crescendo, realmente a gente foi limitando um pouco por causa desse trabalho com excelência que a gente precisava fazer. Então, quando uma criança chega na escola com uma deficiência, a gente faz toda uma preparação daquele profissional que vai ficar com a criança, da família. Então a gente busca estudar, se aprofundar naquela área. Então a gente não podia acolher muitos, porque senão ia prejudicar esse trabalho. E a sala de recursos, nós somos pioneiros, né, aqui em Aracaju, em Sergipe. Depois vieram outras escolas que colocaram, e ela é viva. A sala de recursos é ativa, é viva. Alguns profissionais já passaram para essa sala de recursos, e assim o trabalho é lindo, né? Então, inclusive, o trabalho continua, né? Mesmo online, né? Tenho um grande carinho por Sheila, né? Que é a pessoa que atualmente está na sala de recursos. Ela continua desenvolvendo com excelência, porque os pais das crianças com deficiência, eles elogiam muito, né? O trabalho. Então, ela continua. Claro que é limitado, não é a mesma coisa. Nós gostaríamos de estar lá no nosso ambiente, né? Fere o nosso coração quando a gente entra ali e vê aquilo ali tudo em silêncio, né? É tudo parado, fere o nosso coração. Mas nós não estamos parados, a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, tentando de todas as formas passar por esse momento de uma forma positiva. Então, o nosso trabalho realmente é um trabalho com as crianças com deficiência de muito amor, de muito carinho, né? De muita dedicação, e a gente vibra com o desenvolvimento deles, né? É um trabalho realmente muito significativo. É muito bonito. Eu tenho certeza que algumas mães que forem ver essa live no futuro vão se emocionar muito, porque tem muitas histórias lindas para contar. Como eu disse, eu participei assim indiretamente e vi o quanto era difícil para essas mães baterem de porta em porta. Como eu disse, receber muitas portas fechadas. E o rei Davi, assim, como eu disse, às vezes até sem condição, mas quando se tem amor, já dizia, acho que é Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Então essa é a frase que talvez expresse o rei Davi, a medida do amor é amar sem medida. O rei Davi fez coisas, não é à toa que vocês escolheram rei Davi, aquele que derrotou o grande Golias. Eu digo sempre que isso é uma coisa profética. O que eu vi acontecer no rei Davi é profecia pura, inclusive com relação a essas crianças com deficiência.
passando um pouquinho dessa questão da educação que lhe move tanto, o Francineide está aqui dizendo, graças a Deus que as escolas estão abrindo suas portas para a inclusão. E é nítido a diferença no espaço terapêutico. Crianças que estão inseridas em escolas que prezam a inclusão. O Francineide também enveredou por esse lado, né, nossa comadre, afilhada e madrinha, ela se formou em fono e fez um trabalho muito bonito também no CIRAS, com essas crianças. Então, ela tem critérios para falar o que ela está dizendo. Muito obrigado, Fran, pelas suas palavras. O ser mãe, o ser mãe incluiu, porque ser professor, eu acho que já é meio que um sentimento muito parecido com a maternidade. O Rubem Alves, um escritor que você tanto conhece, e eu também gosto dos seus escritos, ele diz que o professor, a definição de professor é amar o seu aluno. Né? É a definição breve de Rubem Alves. E o ser mãe completa e completou essa realidade do ser professor para você? Sim, com certeza, né? Completa o todo, né? Até faltam palavras, né? E os olhos ficam um pouco marejados, né? Porque sempre tive muito anseio, muita vontade de ser mãe, né? E aí, Fran, né? Conhece, claro, as pessoas que estão aqui, a nossa história, né? A gente perdeu a primeira, né? Que foi Joyce. E eu lembro que lá na maternidade, né, quando eu estava sem a minha filha, eu dizia, eu quero ser mãe, eu vou ser mãe, né? E aí 2 meses depois eu já estava grávida novamente, né? De Júlia, e Júlia foi muito, assim, muito desejada, né? E Nossa Senhora, né? Eu lembro de orações que eu fazia, né, com barrigão, sentada, e eu pedia muito a Nossa Senhora, né? Me dê essa graça, né, de ser mãe. Era um desejo muito grande. Como a gente perdeu Joyce, né, já no finalzinho da gestação, eu tinha medo de não conseguir, né? Então, tinha uma insegurança de não conseguir, né? Mas, assim, eu lembro que eu dizia, Nossa Senhora, eu tenho um quadro, que aí esse quadro ainda existe, eu disse, eu quero agradecer a Senhora diante desse quadro com a minha filha no braço, né? E aí Júlia veio. Claro que a gente aprende muito, né, e agrega muito, né, fazer pedagogia e ser mãe, a teoria com a prática, enfim, para a educação, né, claro. E aí depois veio o Gustavo, né, para somar, né, aquele, como diz Giz, como diz a madrinha, aquele prodígiozinho, né, que nos surpreende, né, a cada dia, né, o seu desenvolvimento. E assim, é magnífico ser mãe. Às vezes, né, porque a escola, né, a educação, ela realmente suga, né, muita energia, né, e às vezes eu sempre dizia, ai meu Deus, eu sempre dou, na maioria das vezes, aquela mãe cansada, pelo fato de se doar tanto ao trabalho, e às vezes eu dava, né, o pouco, mas eu acredito que esse pouco ensina também, forma também, né, os nossos filhos, né, porque eles veem toda a dedicação, eles veem toda a luta, e eu acho que isso também é aprendizado para eles, né? E aí a gente vai construindo e sendo responsáveis, né, por esses cidadãos que nós estamos formando, né? Então, ser mãe... As pessoas que estão vendo, acho que agora elas vão rir depois de eu dizer isso para elas, que esse amor, essa maternidade de Juliana é tão visceral, que eu perdi a conta das vezes. Olha, Juliana é professora, é coordenadora, é psicopedagoga, 24 horas pensa em criança, e assim, ainda é catequista na igreja São Mateus, ainda é coordenadora de um coral de crianças. Olha, vocês não têm ideia das vezes que eu cheguei em casa, eu abri a porta, tinha 300 crianças dentro de casa, eu abria meu guarda-roupa, saía um menino de dentro, eu olhava por debaixo, saía outro menino por dentro. Gente, tinha hora de enlouquecer, meu Deus do céu! E assim, 24 horas criança, 24 horas, e eu tinha medo de abrir um coco na cozinha e sair uma criança de dentro do coco, porque é um negócio... Gente, e olha que os aniversários de Júlia que a gente fazia, a gente
Louco, a gente fazia, como é que chama? Noite do pijama. A noite do Tinha pijama. 48 horas de zoada no pé do ouvido. A gente chegou a botar quase 30 crianças aqui dentro dessa casa minúscula. Pelo amor de Deus, gente. Ó, não, eu digo, Juliana, não dá para você ser doida, não. Você é muito agoniada. Não dá para ser doida, tem que ser mais calma para ser doida. É impressionante isso, gente. É impressionante. A Alessandra aqui fazendo comentário daquilo que você falou, dizendo aqui, não são todas as escolas que realmente acolhem as crianças com deficiência, com dificuldade. E mesmo com vaga para não receber, alegam que não tem, mesmo tendo a vaga, alega que não tem. Já vi muito isso, disse a Alessandra, realmente é muito sério isso. Foram muitas orações, aqui Francineide falando, a Alessandra está participando aqui, Júlia tornou-se uma moça linda, obrigado. Muita gente aqui participando com a gente. Obrigado, viu, Alessandra, pelas suas palavras. Mas a gente não pode ler de todo mundo, nem todo momento, porque a gente tem um tempinho aqui. O Instagram ele é bem chatinho, tem um tempo, tem horário, ainda tem umas perguntas muito deliciosas para fazer a minha esposa, a Juliana, tão querida por todos nós. Você está escrevendo um livro que eu tenho certeza que, independentemente de onde ele vai chegar, a quem ele vai atingir, mas em si ele vai ser um livro muito vivo, de muita experiência real, né? Como se você de um adolescente que começou meio capengando e que hoje tem um conhecimento e um amor profundo, mais do que conhecer. É uma frase de Santo Agostinho que eu acho que eu disse hoje para você. Santo Agostinho diz que as crianças, elas não têm que saber que são amadas. Isso também. Mas mais do que saber que são amadas, as crianças têm que sentir que são amadas. É bem diferente. E você, com certeza, vai colocar muito sobre isso dentro da sua biografia. Então, fala um pouquinho qual é a síntese, então, dessa biografia que você já está aí com tanto amor, quando pode, entre trancos e barrancos, escrevendo. Esse livro, né, eu acredito que é o meu sonho, né, no momento de construir, como eu disse para você, para a Giz, para poucas pessoas que sabem, né, que eu iniciei, né, esse livro. Eu vejo como um desafio, né, fator tempo, né, que eu sempre brigo com o tempo. Eu queria mais tempo, como você diz, ter tempo é questão de preferência, e eu digo, eu tenho tantas preferências na minha vida, mas realmente a gente precisa delegar, né? Delegar essas preferências, o que realmente é importante. Então, suscitou esse desejo de colocar nas páginas de um livro a história, né, do Centro Educacional Rei Davi. Eu acho que a gente tem muito, né, a ajudar outras escolas, a influenciar diretores, líderes, né? Então a gente tem um trabalho muito rico, né, com os nossos colaboradores, que a gente faz ali na prática, e quando a gente vai ler, né, um livro, né, por exemplo, o Monge Executivo, a gente encontra muito de que nós estamos no caminho certo, né? Claro que a gente precisa melhorar sempre, né? Quem não precisa melhorar, que empresa, que caminho não precisa de melhorias, claro que precisa, mas assim, a gente tem uma história linda com os nossos colaboradores, a gente tem uma história linda do trabalho com as crianças com deficiência, né? A gente tem uma história linda com a linha sociointeracionista, né, que no início tão desacreditada por algumas pessoas e pais, e depois a gente vê resultados, né? A gente tem uma história linda com a psicopedagogia institucional. E por que não colocar isso nas páginas de um livro? Então eu estou aí, né, nesse desafio. Muito bem. Tentando, né, eu já escrevi a apresentação, iniciei o primeiro capítulo, e tem algumas pessoas que inclusive estão aqui nessa live, que eu convidarei para escrever também, para que esse livro, ele vai ser uma junção, né, desse trabalho, dessa riqueza que nós temos aí, que precisa ser publicado, divulgado, né? Enfim, legal. O objetivo do livro é somente registrar essa história. Não tem objetivo e pretensão financeira, né? Isso aí seria um acréscimo, mas realmente o objetivo é eternizar, né? Colocar, exatamente, mesmo, é o mesmo sentido dessa live. Por isso que eu chamo a live de Projeto Arquivo Vivo. Eternizar. Eternizar um momento.
Quais os pensadores aqui, de uma forma bem rapidinha, você deve falar de alguns nesse seu livro, quais os pensadores formataram, então, a sua consciência teórica, sociológica, educacional? Qual você pode citar, assim, para a gente? Olha, eu tenho admiração, assim, por muitos, né, muitos teóricos, muitos inspiraram, né, a nossa linha socio-interacionista, né, Vygotsky. Eu até comecei a me aprofundar um pouco, né, na biografia de Vygotsky, né, na sua construção. Ele morreu muito jovem. E Piaget, né, também. E assim, Vallon, né, que falava muito da afetividade e emoção, né, para a aprendizagem, né, esses teóricos, eles vieram para embasar, né, toda a nossa linha, né, da escola. E assim, claro, o Celso Antunes, né, que é um apaixonado, eu já tive a alegria e o prazer, né, de estar numa palestra dele, Rubem Alves também, que são aqueles que veem a educação como um caminho, como um processo, né? E que precisa realmente desse encanto, né? As crianças e adolescentes, elas precisam desejar. Para aprender, é preciso desejar. Como eu digo a Júlia, para você aprender algo, você precisa querer, você precisa desejar. Senão, não vai transformar uma aprendizagem, né, com significado para você. E para que eles desejem, para que eles queiram, eles precisam sentir-se no ambiente escolar aceitos, sentirem que há possibilidade de aprendizagem. Então, esses teóricos, eles vêm trazer essa educação inovadora, né? Muito legal. Então, são esses. Eu só queria que acrescentar um português chamado José Pacheco, que você... Né, mas não vou deixar você falar sobre não, senão a gente vai perder. Vamos ganhar, e ganharia, mas o nosso tempo é curto. Qual o sentido da vida, então, meu bem? Eu achei essa pergunta tão difícil. É por isso que a gente faz. Isso porque eu não lhe fiz a pergunta que Mozaniel pediu para eu fazer para você. Eu fiz a você, mas não trouxe para a live, né? Mozaniel disse assim, olha, pergunta para ela, se ela tivesse que escolher, você deixar de ter um defeito, mas para isso ela tinha que abrir mão de uma qualidade. Aí eu pensei, conversei com ela, ficou muito, quase teve aqui um processo complicado, viu, Mozaniel, por causa da sua pergunta. No meu defeito, ela soube dizer, é claro, são vários, mas na qualidade que ela quis abrir mão, ela não abriu mão, não. Mas vamos lá, meu bem, qual o sentido da vida? Viver. Eu acho que a gente precisa viver. E eu sempre digo, né, para você viver da melhor forma, né, fazer tudo o possível, né, da melhor forma. Como eu disse para você, né, ontem, eu fui dar uma escovinha no meu cabelo no salão. Já tem 5 meses que eu não vou para um salão, né? E aí a cabeleireira disse, por que não faz as unhas? Aí eu pensei, rapaz, eu vou fazer as unhas. E aí decidi fazer a unha da mão, do pé, e fiz a sobrancelha. Então, viver, né? Aproveitar. E aí eu pensei, é meu aniversário, eu mereço, né? Essa frase que você diz, né? Eu mereço. Essa é a conversa para estourar os cartões, viu? Os maridos que estão me ouvindo agora. Eu mereço, eu trabalho tanto. Eu tenho... Vamos para as rapidinhas. O amor é? Certo. O amor é? É um sentimento divino. Divino. O amor é divino. Vale a pena ser professor, por quê? Tem que ser rápido, para isso. É por causa do tempo. Porque a gente transforma vidas. A gente transforma histórias. Brotos em lindas árvores, lindas flores. Isso é perceptível. Todo mestre do Rei Davi tem isso nos olhos. Vocês conseguem fazer isso. A gente sente a fertilidade no olhar de todos os professores, que eu quero mandar um abraço para eles aqui. Vocês são incríveis.
Eu sou fã mesmo, porque. Ah, mas você tem, não tem por que não ser fã. Não, cara, conheça. Eu digo sempre para as pessoas: vá lá e veja na prática. Vocês são demais. Como você quer ser lembrada? É um exemplo de persistência, de que não desiste, de que sempre tem esperança. Até de uma dificuldade, de um problema, tirar algo positivo disso. Agora, as rapidinhas mais rapidinhas. Amizade. Um presente de Deus, né? Na Bíblia tem que encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? E é maravilhoso ter amigos. A gente saber que pode contar com alguém, a gente saber que é lembrado por alguém, que é amado. A amizade seria um presente. Ok. Perdão. Deixa eu ver, renovação, né? Eu coloquei aqui renovação, fortalecimento. Quando a gente perdoa, né? Quando a gente resolve algo, né? É fortalecimento para a alma, né? A gente se sente bem, a gente se sente mais forte. Beleza. Revigora. Medo. Eu tenho alguns medos, né? Eu tenho medo de como... Eu tenho medo do futuro, né? Quando a gente tem filhos, a gente sempre pensa neles, né? Como é que vai ser esse futuro? A gente vê tantas coisas tristes, ruins, né? Tantas tragédias ambientais, emocionais, sociais, né? Uma política tão corrompida. Enfim, eu tenho medo do futuro. Raiva. Eu tenho raiva de crítica sem fundamento. Tenho muita raiva quando a pessoa não sabe o seu objetivo, não sabe o porquê da sua decisão e vem com críticas, sem construção e sem fundamento. Só para magoar, né? Só para magoar, para colocar o dedo ali mesmo na ferida. Isso. Igreja. Igreja é nossa casa, igreja é caminho, né? É alicerce. Eu acho que é alicerce, base, né? Para os filhos, para o matrimônio, para a felicidade. É alicerce. Família. Família é tudo, né? A gente ter família, a gente tem alento, né? A gente tem dor, a gente tem raiva, a gente aprende, né? Mas é isso, é tudo. Mas a gente canta a canção do Padre Zezinho, Como é Bom, e o Padre Arnob amava essa música. No final da missa, quando cantava, ele ficava lá na cadeira dele fazendo assim. Eu falo do Padre Arnob porque é o padre da nossa infância. Ele diz, aquela música diz: como é bom ter a minha família, como é bom, vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse tesouro que é puro dom é meu ouro, meu céu, minha prata, minha vida, meu ar. Não é isso? Isso mesmo. E ele fechava os linda olhos, eu vi ele emocionado cantando Como é bom ter a mim. É emocionante. Essa é muito... Vamos lá. Saúde. É um bem precioso, né? Nós que estamos aí nesse momento de pandemia, né? Tanta gente que tem dinheiro, né? Mas que perdeu a vida. Então, saúde é um bem preciosíssimo. Eu peço todos os dias, porque eu quero viver muito, viu? Eu ainda quero viver muito. Então, eu peço saúde para mim, para a família, eu quero lembrar as palavras de um filósofo aqui contemporâneo. Ele diz que tem pessoas que viram verbo. Elas não morrem, elas viram verbo. Você pensa na pessoa, você vê uma ação, um prodígio, algo para frente. Então, com certeza, você é um verbo imortal. Como são os imortais, como o meu amigo Mozaniel, que é escritor e vai deixar muita coisa boa. É um cara imortal, você também é imortal. Não porque vai escrever o livro, mas por toda a sua bela história. Inquietação. Eu fico inquieta com as crianças que sofrem, né? Isso me deixa inquieta com as crianças que são
espancadas, né, as crianças que são ridicularizadas, enfim, que não acreditam, não ouvem. Então, isso me deixa inquieta. Desejo. Desejo de dias melhores, né? E eu tenho esperança de dias melhores. Fé. Necessário. É necessário ter fé. O nosso tempo está se esgotando. Eu quero dizer que eu te amo. Eu acho que eu vou precisar só de mais uns 3 minutinhos na próxima para a gente encerrar, para você fazer a sua mensagem. Esse é o projeto Arquivo Vivo. Acho que hoje é um dos dias mais especiais, porque ela nos brindou um pouco com a sua história. Eu quero que ela volte aqui para a gente fazer então esse encerramento, né? Não é, eu disse para vocês no início o que vocês iam entender o porquê de eu ter me apaixonado e o porquê de eu estar com ela há tanto tempo. E eu acho que vocês agora já podem aí ter essa noção. Eu vou esperar ela voltar aqui para a gente fazer então a nossa despedida e ela fazer suas considerações finais para que a gente possa terminar então esse momento tão bonito. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Parará, parará, ainda não. Ela está me procurando. Vamos lá. Ela está tão distante, né? É nada, ela está aqui pertinho e muito mais próxima no coração. Então eu vou só aguardar ela retornar aqui, ela conseguir o retorno para que a gente possa fazer a nossa despedida. Despedida entre aspas, né? Fazer esse momento final para a gente concluir essa noite tão bonita que está sendo. E amanhã é o aniversário dela, né? Amanhã é aniversário de Juliana. Tenho certeza que tem muita gente aí querendo também aproveitar o espaço e o momento. Deixa eu ver aqui se ela... Ela não está conseguindo, então eu vou pedir para você, Juliana, vir a 5 quilômetros de onde você está e vir encerrar comigo aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Então, pessoal, eu vou fazer o encerramento aqui com ela. Vem cá, Juliana. Essa é a nossa prole. Essa é a nossa família. Minha filha, vem pra cá. Vem pra cá. Estão aqui. Júlia fez uma arte especial. E aí a gente vai dar para sua mãe. Aqui, mostra aí, Júlia. Pessoal. Aqui, vem cá, vou tentar. Eu fico em pé mesmo. Senta aí, meu bem, senta aí, olha aqui comigo. Eu quero encerrar, então mostra aí, Júlia, dê um presente para sua mãe. Te amo. Te amo. Então você quer aproveitar para dar o seu tchau para as pessoas que estão em casa, fazer sua despedida. Eu quero dizer que eu te amo também, muito. E eu acho que tudo que a gente fez nessa noite já é uma prova concreta. E a palavra eu te amo até é pequena num momento como esse. Então eu gostaria de agradecer, né, a todos que participaram desse momento, né? É um momento muito especial. E assim, agradecer a todos que acompanham, né, a minha vida, a luta, né? Eu não me sinto sozinha, né? A família, né, as pessoas da escola, né, sempre estão ali muito próximo, né, sempre estão incentivando, ajudando, então a gente troca muito. E agradeço muito a Deus pelo dom da vida, né, de amanhã estar completando 28 anos, assim como disse a minha querida irmã. 38, gente. 28 anos que me conhece, 38 anos e com saúde, com filhos maravilhosos, mesmo que um pouco descabelados, que eu não sabia que iriam entrar na live. Agradecer a Deus por tudo, né? Obrigada mesmo, gente. Um abraço. Então, eu quero dizer para Juliana que a noite ainda não acabou. Ela vai abrir agora a live dela. E aí a gente tem algumas surpresinhas para ela.
E agora eu vou deixar ela todinha para vocês na live dela, que é a surpresa que a gente vai fazer para ela. Então vocês já podem sair daqui e daqui a pouquinho ela vai abrir a live dela para dar continuidade a essas homenagens. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Saúde e paz.